Olá, turma do nono ano. Vamos começar mais uma aula, essa aula de atividade número 2, quarto bimestre. Iremos deixar um pouquinho agora a questão da América Latina, do militarismo na América Latina. Iremos falar sobre a África e a Ásia, o processo de descolonização. Vamos lá? Lembram dessa imagem que estudamos ainda esse ano sobre a fatia do bolo, esse bolo que chamava África, onde principalmente, ou melhor, países europeus dividiram vários territórios africanos de acordo com seus próprios interesses e não com as etnias de cada tribo ou de cada reino ali na África. Então eu preciso desenterrar isso para explicar para vocês o que aconteceu depois dessa partilha da África, quais foram as consequências e como foi o processo de devolução desse bolo, vamos assim dizer. Pois bem, aqui temos uma imagem dos colonizadores da África. Então, a África foi dividida, como eu disse para vocês, por interesses próprios dos europeus. Não foi respeitado a etnia, não foi respeitado nada. Então, essa divisão que vocês estão vendo por região, por exemplo, aqui a Argélia, Mali e outras regiões como Senegal, Costa do Marfim, ela pertenceu basicamente aqui deixa eu ver aqui, o mais escurinho seria a França, tá? Portugal tinha um território muito pequeno, como vocês podem ver aqui, né? Era Angola, aqui a Guiné, Moçambique tinha poucos territórios. Temos a Alemanha com esses territórios aqui em verde musgo e outros territórios. Então, de acordo com o interesse lá da parte de cima do mapa, de acordo com os interesses europeus, tá? E como deveria ser essa divisão? Então, aqui à esquerda é a divisão política, tá? Deixa eu só colocar uma canetinha aqui, fica melhor para explicar para vocês. Então, aqui é a divisão política, de acordo com os interesses europeus, e aqui seria a divisão étnica da África. Então, basicamente, vocês imaginam que isso aqui foi dividido de acordo com o interesse, não respeitando as etnias, e isso propiciou, querendo ou não, guerras civis, por exatamente diferenças culturais, diferenças religiosas, porque, querendo ou não, cada tribo tem sua particularidade, cada reino, né? Porque, querendo ou não, a África ela era formada por reinos próprios. Até hoje existe vários reis na África. Nunca ouvi falar, professor, não é república hoje em dia? Sim, existe a república em cada concepção de divisão política ali, territorial, mas a parte disso ainda existe os reis, só que diferente dos reis que a gente conhece com coroa de ouro, podre de rico, os reis lá é uma figura simbólica no qual ele tem uma representatividade cultural, inclusive histórica também. Muitos reis levam a vida mais simples do que a gente até. Isso é uma coisa que não costuma ser falado em materiais didáticos, mas é importante a gente destacar que existe essa representatividade da figura do rei lá. O rei de cada tribo, imagine, olha o tanto de divisão que tem aqui, talvez mais de 200 divisões de etnias. Então, iremos tratar nessa aula, inclusive, um pouquinho dessas guerras civis por conta dessa má divisão desses reinados aí, dessa divisão má divisão das etnias. Então, começando aí, vamos falar um pouquinho da Conferência de Bandung. Essa Conferência de Bandung, ela ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, Bandung, só para você, ou Bandung sem U e E no final, isso depende do livro didático que você pega. Então, Bandung é uma região na Indonésia. Então, essa conferência foi lá na Indonésia, em 18 de abril de 1955. Quer dizer, a guerra acabou lá em 1945. 10 anos depois foram fazer essa conferência, que na verdade é a devolução dos europeus para os seus
donos de fato, né, que seriam os próprios moradores do continente africano ou da Ásia. Então a conferência objetivava tratar assuntos inéditos até então, como, por exemplo, a influência negativa dos países ricos em relação aos países pobres, assim como a prática de racismo, considerado um crime. Principais características da Conferência de Bandung: respeito à soberania e integridade territorial de todas as nações. Então, a intenção aí era ter uma autoridade ou um respeito linear entre todos os territórios e as nações. Isso é uma concepção que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Reconhecimento da igualdade de todas as raças, nações, grandes ou pequenas. Respeito pelo direito de cada nação defender-se individualmente e coletivamente. Recusa de participação de preparativos de defesa coletiva destinada para servir os interesses particulares de superpotências. No caso, aí ele se refere de um país, vamos supor, um africano, ter que lutar para defender os interesses da França contra a Alemanha, por exemplo. Estou dando apenas um exemplo, né? Então isso não faz muito sentido. Mas ainda tem um outro lado da moeda que ainda vou explicar para vocês. A solução de todos os conflitos internacionais por meio pacífico, negociação e conciliação. Isso deveria ser antes mesmo da Primeira Guerra, né? Estímulo aos interesses mútuos de cooperação. Então, essa conferência de Bandung, ela explica que países que são bem diferentes, eles poderiam ter interesses que viesse a ser bom para ambos. Por exemplo, um país ele tem produção de petróleo, mas o outro país ele tem uma produção de minério. Então, por que não fazer essa troca, essas questões comerciais serem favoráveis para todo mundo? Claro que tem vários outros exemplos, né? Mas isso era a Conferência de Bandung, exatamente apaziguar esses conflitos. Africanos na Segunda Guerra Mundial. Muitos diziam carne de canhão os africanos na Guerra Mundial. Por quê? Africanos na Segunda Guerra Mundial, a vida por uma guerra que não era deles. O que isso quer dizer? Então, os africanos eles foram para as batalhas defender os seus colonizadores, seja França, seja Alemanha, seja Inglaterra. Só que a guerra não foi eles que criaram. Em contrapartida, eles tinham que lutar também. Aí entra aquela questão que eu falei para vocês do outro lado da moeda. Por quê? Pelo seguinte fato: se eles não ajudassem também os europeus, lá, aquele grupo que seria a França, a Alemanha, não, desculpa, França, Inglaterra e Estados Unidos, possivelmente a Alemanha iria ganhar essa batalha, junto com a Itália e com o Japão. E vocês lembram que a Alemanha nazista, ela tinha uma ideia de que eles eram a raça ariana e todo o resto era a raça inferior, principalmente negros. Então, se a Alemanha ganhasse, os negros iam sofrer consequências também, assim como os judeus sofreram. Então, eles estavam no mato sem cachorro, eles tinham que escolher um lado. Só que a forma como foi abordada essa guerra, eles ficaram em comissão de frente numa batalha. Então, por isso, carne de canhão, esse termo. Tá? Então, continuando um pouquinho aqui, o pós-guerra para os africanos. Ao terminar a guerra, os africanos imaginaram que teriam mais autonomia. Porém, não foi isso que aconteceu. O colonialismo continuou como antes da guerra. Então, como eu disse para vocês, a Segunda Guerra acabou em 1945. Esses 10 anos depois da guerra, continuou com a mentalidade de colonialismo. Tá? E os africanos, por terem lutado junto com os europeus, de uma parte dos europeus, né, eles acharam que teria algum direito. Falaram, poxa, eu lutei com eles, eles têm uma visão de que eles são a raça superior, lutei com eles, então eu acho que eu
Tem alguma coisa de superioridade. Olha só. Quando os africanos e europeus lutaram lado a lado, nas guerras, colocando em xeque a superioridade branca. A guerra permitiu aos milhares de africanos recrutados a comparação das suas condições de vida com as dos europeus. Então, claro que eram regiões isoladas, antigamente era muito limitado a questão de viagem para conhecer outras culturas e eram povos colonizados os africanos, mas possibilitou deles enxergarem que não era bem assim como tinha imposto. Eles tinham suas características, quer dizer, eles são superiores, né, essa parte da Europa são superiores, mas está pedindo para mim ajudar eles. Então eu acho que eu mereço alguma coisa eu mereço algum mérito nessa batalha, porque ajudei eles. Mas isso não surgiu, como eu informei aqui para vocês. Então houve uma resistência de domínios coloniais aí. Novas perspectivas. Então, portanto, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU passa a pressionar as potências imperialistas, que seriam ali a hegemonia europeia, para que ponham fim ao colonialismo. Esse monumento aqui ao lado é simbólico, ele era um símbolo de renascimento africano, erguido em Dakar, ali em Senegal. Então é um símbolo de liberdade do povo africano. E essa estátua ela representa um pouquinho do que eu vou falar aqui para vocês ainda. Bom, nesse processo pós-guerra, começou a criar, obviamente, as manifestações de libertação da África. Houve uma ideologia do pan-africanismo. É uma ideologia que propõe a união de todos os povos da África como forma de potencializar a voz do continente no contexto internacional. Quer dizer, vocês imaginam um continente inteiro lutando pelos mesmos objetivos, apesar de suas diferenças territoriais e étnicas também, como eu disse para vocês no início da aula. No período entre guerras, começou a se gestar a ideia de que os africanos tinham mais semelhanças entre si do que diferenças. Por exemplo, a questão de liberdade deles, né? Independente das etnias diferentes, tudo, o objetivo principal era a liberdade. Desafios pós-independência. Então, definição das fronteiras pós-independência, isso causou alguns não vários conflitos, né, no continente africano. Existiam os minimalistas, que defendiam a manutenção das fronteiras nacionais, e os maximalistas, que defendiam a construção de uma unidade econômica, política e militar no continente, o pan-africanismo. Então eles queriam que a África, o continente inteiro africano, fosse uma unidade, um único país ali, tá? A formação da Organização da Unidade Africana, que chama OUA, em 1963, acabou com essas ideias africanistas de formar um único, vamos dizer assim, uma única nação, um único país do continente inteiro, até por conta das suas diferenças, como eu disse para vocês, tá? Apesar de que um idealismo que eles tinham de forma linear entre eles era exatamente essa, de quererem serem livres da hegemonia europeia. Então, o fim gradual das colônias. Então, isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi gradual, de acordo com cada território africano. Um deles que eu posso destacar aqui, algum deles, né, foi a colônia da África, que algumas foram acabando, por exemplo, no Quênia, 1952 a 1960, que foi a revolta do Mau Mau, como era chamado. Uma revolta contra os ingleses, motivo de expropriação de terra dos africanos. Jomo Kenyatta foi o líder do movimento aí, então, nessa região aqui do Quênia. E essas lideranças começaram a surgir, tá, gente? E dentre elas, essa que eu dei de exemplo. Tem também na África Ocidental Francesa, que é ali na Argélia,
tá? Houve forte resistência ali dos colonizadores, no caso da, da Inglaterra, da França, desculpa, dos europeus em cima da Argélia. Então, o povo começou a fazer manifestação, mas houve resistência por parte da hegemonia europeia ali, tá? E ali é uma região de grande produtor de petróleo. Somente em 1962 houve acordo do cessar-fogo com um plebiscito. O que é esse plebiscito? É onde o povo faz votação do que é melhor para eles, tá? Então isso demorou para acontecer. Então isso já era uma conquista democrática deles poderem escolher o que é melhor para eles e não o que era imposto para eles. Foi bem interessante aí. A independência das colônias portuguesas também, né? Então teve a influência dos Estados Unidos para acabar com as colônias, pois estavam preocupados com a influência socialista, que é aquilo que a gente estudou na América na aula passada, né? Os Estados Unidos tinha muito medo de que o socialismo fosse maior do que a concepção capitalista deles, né? Ainda mais com o que aconteceu da crise dos mísseis lá que eu tinha falado para vocês em Cuba. Então eles queriam se precaver desse problema. 1951 a 73 foi duração das guerrilhas, né? O Partido Africano para a Independência da Guiné, Cabo Verde, conseguiu proclamar sua independência. Já em 1975, outros movimentos popular africano conseguiram a independência da Angola, República Popular de Angola. Tanto que Angola, ela fala o português como aqui no Brasil. Então, se vocês olharem a África, tem vários dialetos diferentes, muitos, claro, que com a sua origem étnica, mas boa parte delas, olhando no âmbito territorial devido às colônias europeias dentro do continente africano. Dentro da África se fala, tem região que fala francês, o português em Angola, por exemplo. No sul da África tem muitos falam inglês, né? Então ficou essa questão cultural lá na região da África. O apartheid. O apartheid foi um regime de separação racial ocorrido na África do Sul, de 1948 a 94. O apartheid privilegiava a elite branca do país e excluía os negros no espaço público, na educação, no posto de trabalho. Essa foto ela representa bem o que era o apartheid. De um lado, numa cadeira específica, pessoas brancas, no outro lado, pessoas negras. Então, nesse período do apartheid, existia uma separação, não só em cadeiras, mas em ônibus. Muitas vezes tinha uma calçada específica para pessoas negras andarem e outra para pessoas brancas andarem. Pessoas brancas não estudavam no mesmo colégio que pessoas negras e outras questões, tá? Existiam muitas funções em relação a isso aí, tá? E chega uma hora, vocês imaginam o seguinte, que a África do Sul é continente africano, obviamente, então é composto por pessoas negras. Daí chega a pessoas brancas, os colonizadores, principalmente da Inglaterra e Holanda, que ficam nesse território e ainda impõem o que a pessoa negra tem que fazer ou deixar de fazer, né? Então isso foi um episódio muito triste, né, o apartheid ali na África. O massacre de Soweto, ainda falando sobre o apartheid, um protesto de 10 mil estudantes da região de Soweto, uma cidade lá na África do Sul, o massacre de Sharpeville, em 1960, quando 69 negros foram mortos pela polícia. Crianças, jovens que reclamavam por escolas melhores para os negros no país se dirigiram em uma passeata a um estádio, cantando pacificamente, acompanhados de perto pela polícia. Um policial atirou
uma bomba de gás lacrimogêneo. Outro policial achou que era garotos que tinham dado o tiro e todos começaram a disparar contra a multidão. Lembrando também que dentro da concepção de um país que seria a África do Sul, os negros tinham que ter um passaporte para entrar em território dos brancos e trabalhar para eles. Tinha um passaporte específico para isso. Bom, nesse período ainda do apartheid, falando sobre ele, um jovem advogado, ele ganha notoriedade mediante as manifestações. Ele era contra a luta armada. Mandela foi julgado e condenado à prisão perpétua em 1962. Sua prisão percutiu no mundo. Houve pressão internacional, inclusive. Um caso específico em relação à intervenção do mundo em relação ao que aconteceu ao Nelson Mandela. Ele era um líder político. Ele era uma representatividade dos negros, tá? Outra coisa muito importante, de início ele tentava as coisas de forma pacífica. Agora você imagine, por um idealismo, a pessoa ser condenada à prisão perpétua. Pois bem, a Comissão Internacional fez intervenção junto à África do Sul, onde proibiu pessoas de hegemonia, ou melhor, a nação, o país, a África do Sul, de participar das Olimpíadas daquele ano. Por quê? Poxa, se as Olimpíadas é uma confraternização de nações e eu vou chamar um país que divide brancos e negros, não faz sentido. Então vamos dar o banimento para essa hegemonia. Somente em 1990 foi solto com um plebiscito. E o apartheid, somente em 1990 o Nelson Mandela foi solto e houve um plebiscito, que é a votação, como eu disse para vocês, assim como aconteceu na Argélia, e o apartheid acabou. Gente, olha a data que isso acabou. Isso não faz muito tempo. E eu lembro essa fase, eu lembro de assistir jornais, né? Eu ainda acho que já era um adolescente ali e passava na televisão, um absurdo muito recente, tá? Lembrando que o Nelson Mandela, ele passou em torno mais ou menos de 20 a 30 anos preso numa cela de basicamente 1,5 metro quadrado, tá? Não sei como ele não ficou louco, enfim, mas depois que ele foi solto, somente em 1990 começaram as negociações para acabar com o regime racista. São realizadas eleições democráticas em 1994, que foram vencidas pelo Congresso Nacional Africano, sob o comando de Nelson Mandela. Então ele saiu em 90 da prisão, em 94 se tornou presidente da África do Sul. Até vocês devem ouvir alguns cantores de funk, se eu não me engano, o MC Kekel, ele fala alguma coisa relacionada ao Mandela. Na verdade é uma música mais que vocês devem ouvir. Ele não fala especificamente do Mandela, mas o Mandela tem muito a ver com tradições de afrodescendentes aqui no Brasil, e é uma concepção que cai muito, é muito utilizado em gueto, né? ou seja, nas comunidades, né? E é muito semelhante com o que acontece em questões raciais aqui no Brasil, em questões socioeconômicas, né? Então é um episódio bem recente, por sinal, né? E infelizmente ainda existe racismo, né? Então é importante a gente lembrar esses acontecimentos aí. Impacto na África. O continente africano é o mais pobre economicamente do planeta. Tá? Além de apresentar vários problemas de ordem social, conflitos étnicos, fome, doença, etc., apenas os interesses das potências imperialistas foram levados em conta. Então vocês imaginam que foi sugado tudo que tinha de riqueza nesses países da África, foram sugados para a Europa. Tá? E não foi respeitado as questões lá que eu falei para vocês de etnia, nada disso.
Então, qual foi o impacto disso no continente africano? Bom, eles são países muito pobres, tá? Devido a esse acontecimento, a essas colônias aí. Porque as colônias nada mais é que isso. Vêm os colonizadores, pegam tudo que tem de riqueza e levam para o local de origem que eles moram. Tá? É, bom, aqui eu finalizo a parte da África, né? Agora vamos falar um pouquinho da Ásia. Então, a independência do continente asiático se deu por duas causas: o enfraquecimento das nações europeias após a Segunda Guerra Mundial, assim como aconteceu também na África, né? E a eclosão de movimentos de luta pela independência. Então, percebam que essas lideranças políticas, esses reacionários, essas pessoas que lutavam pelo seu direito começaram a ganhar notoriedade exatamente por conta do que eles perceberam o que era esse etnocentrismo, esse eurocentrismo que a gente aprendeu lá no segundo bimestre. Por isso que eu desenterrei para vocês essas duas imagens, para saber como que foi essa devolutiva às pessoas que habitavam na África. Processo de descolonização na Ásia, então. O processo de descolonização na Ásia contou com o apoio dos norte-americanos e soviéticos. Isso é explicado pelo fato de que, naquele momento, desenrolava a Guerra Fria. Desse modo, ambos desejavam expandir suas áreas de influência do capitalismo e socialismo. Então, quando houve essa independência desses países, tanto da África quanto da Ásia, houve também alguns países ficaram escolheram sua forma de regimento político econômico. Muitos aderiram ao socialismo e outros ao capitalismo. Tá? O exemplo que eu tinha dado para vocês, por exemplo, as Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul, uma parte socialista, a outra capitalista. Tá? Então essas influências variou muito de região para região. Tá? O próprio Vietnã, uma visão comunista. Tá? Lembrando, aqui eu esqueci até de falar para você, deixa eu só retornar aqui, que o continente africano, por ter ficado muito pobre, surgiu doenças, epidemias. Dentre elas, as pessoas viviam em nível de subsistência, como a Etiópia, por exemplo, não tinham o que comer, as pessoas morriam de fome. Doenças, obviamente, surgiram porque não existia um controle sanitário. As pessoas viviam a própria sorte. Dentre elas, eu posso destacar algumas doenças que surgiam nessa região, como o HIV, a AIDS, né? A ébola, que mata a pessoa aos poucos também, e foram muito severas, por sinal. Principalmente as pessoas morriam de fome, não tinham o que comer, então elas comiam aquilo que era possível para não morrer de fome. Então é um nível de subsistência, vamos assim colocar, tá? Agora, retomando aí, em relação à Ásia, então, deste modo, ambos desejavam expandir seu território por influências capitalismo e socialista, como eu disse para vocês, respectivamente, isso nos países que iriam emergir com a independência, né? Dentre eles aí temos a Índia, bandeira da Índia aí, a liberdade dividida, a Índia, Paquistão, Sri Lanka, Filipinas, Indonésia, Vietnã, Laos. A China promoveu a Revolução Socialista, como também já trabalhamos em aulas anteriores. Em consequência disso, pôs fim à dominação inglesa, alemã, japonesa em seu território. Em 1945, a Coreia deixou de submeter aos domínios japonês. Essa ex-colônia japonesa se dividiu em 48, como eu disse para vocês, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Descolonização na Ásia, então, independência da Índia foi em 1947. Gandhi é um dos principais líderes desse movimento, com a desobediência civil e não violência ao mesmo tempo. A independência custou a vida de Gandhi, né? A divisão de país da Índia e Paquistão, que é então uma parte ocidental e oriental. Lembrando que Paquistão, mais voltado ali para o islamismo,
né, enquanto a Índia já leva uma doutrina bem diferente. Gandhi ficou muito conhecido também pela Marcha do Sal, 1930, né, bem antes desses acontecimentos. Os colonizadores indianos criaram leis que proibissem a produzir o próprio sal. Então isso era uma coisa imposta por quem? Pelos colonizadores dele. Quem eram os colonizadores dos indianos? Era os ingleses, tá? Foi empregado a paciência. Essa marcha do sal, Gandhi percorreu 400 quilômetros e atraiu 50 mil pessoas. Quer dizer, é uma desobediência civil, mas era de forma pacífica. Em momento algum eles usaram arma. Ele queria fazer essas manifestações para conseguir mais autonomia para o povo indiano. As economias do país africano e asiático dependiam fortemente dos capitais de investimento externos, não consolidando um processo autônomo de desenvolvimento interno, né? Quer dizer, então eles eram dependentes e não conseguiam crescer sozinhos ali, né? Eles não tinham tecnologia, eles eram totalmente dependentes de países de primeiro mundo. A maior parte dos países, sobretudo os africanos, sofre instabilidade política devido à frequência de guerras civis, que é aquilo que eu falei para vocês. Como tinha muitas diferenças de etnias ali, era propício ter essas guerras civis, de um povo querer sobressair o outro. Isso aconteceu muito na África também, não só na Ásia, mas na África. Golpes de Estado, ditadura militar, tá? O crescimento demográfico, a estagnação econômica, as epidemias, as guerras étnicas deterioraram seriamente o padrão de vida de boa parte do afroasiático. A ausência da política adequada e de programas de cooperação às vezes faz com que ele se distancie cada vez mais do mundo desenvolvido. Então, devido a isso, devido de não criar um desenvolvimento dentro desses países que eram colonizados, se tornaram países subdesenvolvidos, tá? Ainda sobre Gandhi, ele adotou como tática a resistência pacífica, né, como eu disse para vocês. E aqui, aqui eu já dei um resumo para vocês, né? Embora dividido as duas nações, hindu e muçulmana, hindu ali para o lado da Índia e muçulmana, do paquistanês, né? Isso criou vários conflitos internos. Então aqui esse mapa ele mostra como que foi dividido ali essa parte da Índia. Então aqui temos a Índia, basicamente hindu e outras questões religiosas, e aqui o Paquistão, tá? E temos a questão judaica-palestina, que também foi outra questão que evidenciou vamos dizer assim, a fragmentação de países, ou então independência deles, né? A questão da Palestina, a questão do Estado de Israel, a faixa de Gaza, que é a divisão territorial. Lembrando que Israel conseguiu seu espaço territorial lá em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, ainda mais com o que aconteceu nos campos de concentração. Eles não tinham um território nacional específico, somente depois de 1948, com a ajuda dos países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Judeus e palestinos. Os judeus, no entanto, foram expulsos da área por questões históricas até, né? E depois de muito tempo que eles conseguiram a reconquista do território. Esse período que eles ficaram sem uma unidade territorial foi chamado de diáspora judaica, né? E foi bem sofrido para os hebreus, os então judeus. Então aqui temos uma imagem, né, da diáspora dos judeus, e houve um movimento sionista, né, ali no território de Israel, onde hoje essa bandeira representa os judeus, né, com a estrela de Davi. Surgiu a ideia de movimentos sionistas, que representa a busca pela retomada da terra prometida, também chamado de Sião, dessa região. Após a realização de acordos entre Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, a Organização das Nações Unidas realizou a partilha da Palestina em 1947. Os judeus ficaram com 57% do território, os árabes, que eram a maioria na região, ficou com 43%.
A capital de Jerusalém, considerada terra sagrada tanto para os judeus quanto para a religião dos muçulmanos, que são os islâmicos, pertenceria a ambos e ficaria sob a administração da ONU. No entanto, no ano seguinte, foi fundado então o Estado de Israel. Até os dias de hoje existem guerra entre xiitas, muçulmanos e os judeus. Então percebam aqui que de início a Palestina em 1946 era esse território e gradativamente foi diminuindo esse território da Palestina e Israel acabou se tornando maior do que a própria Palestina. Tá, então deixo aqui para vocês a atividade 1, 2 e 3 para vocês fazerem no caderno, e a 4, tá? Mas são facinhas, tá? Sem segredo aí. E então bons estudos para vocês, boa semana, e qualquer dúvida me chamem no Zap se vocês não entenderam alguma coisa, e iremos aí marcar uma live para a gente tirar essas dúvidas também. Até a próxima aula, pessoal.